minutos sobre o Vale do Armagedon. Okay? Amém. Quem eu ainda não cumprimentei, paz seja convosco. Amém. E quem crê que Jesus voltará, diga Maranata. Maranata. Amém, Senhor Jesus. Eu creio na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. E eu quero dar uma pequena palavra para mostrar o seguinte: é preciso entender que a volta de Cristo, ela é dividida em duas fases. A fase número 1, ele virá para arrebatar a igreja. Ele vai levar a igreja para o céu. E quando ele levar a igreja para o céu, aqui na terra vai começar um período que Jesus disse em Mateus capítulo 24, que será um período de uma tribulação tal que, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém escaparia, mas por causa dos escolhidos, esse tempo foi abreviado. E eu quero que vocês entendam que esses escolhidos aí não é a igreja, não. A igreja já está com ele no céu nessa altura. Então, esses escolhidos são os judeus, é a nação de Israel, porque o tempo de tribulação deveria ser 40 anos. Moisés passou 40 anos para se preparar no Egito como príncipe, 40 anos no deserto para se preparar para ser o grande libertador, e por 40 anos o povo de Deus sofreu a provação no deserto por não ter acreditado que Deus poderia levá-los a Canaã. Portanto, Jesus, depois que foi batizado nas águas e no Espírito Santo, passou 40 dias no deserto. E 40 dias representa 40 anos. Mas se a tribulação fosse 40 anos, nenhuma carne escaparia. Mas por causa dos judeus, Deus abreviou esse tempo e foi abreviado para 7 anos. Nesse tempo será a grande tribulação, que vai ser uma grande perseguição contra os judeus na segunda parte final da grande tribulação. E nessa segunda parte, quando a besta, o anticristo, romper o pacto de 7 anos com Israel, no meio dos 3 anos e meio, dos 7 anos, 3 anos e meio, ele quebra o pacto e começa a grande perseguição contra Israel. Aí começam as campanhas de guerras que vão chegar ao ponto do Armagedon. O Armagedon será o final da grande tribulação. Quando a palavra diz que os exércitos do anticristo com os exércitos de todas as nações vão se reunir aqui nesse vale do Armagedon para destruir Israel, para guerrear contra Israel. Mas naquele tempo, disse Jesus, eles verão no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal do Filho do Homem está escrito em Apocalipse capítulo 19, quando Deus diz que ele convocou as aves de rapina para um grande banquete aqui nesse vale do Armagedon. Banquete em que as aves iam comer os cavaleiros e os seus cavalos, porque o sinal do Filho do Homem, voltando, é em Apocalipse 19, quando Jesus vai descer do céu montado num cavalo branco, e os exércitos dos céus montados em cavalo branco não são anjos, porque a Bíblia não fala de anjos montados a cavalo, mas de homens. Esse exército do céu é a igreja voltando do céu com Jesus. A segunda fase da volta de Cristo, ele desce com a igreja, e descerá ele montado no cavalo branco, e o seu nome será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estará isso escrito no seu manto, e ele descerá, e nesse vale do Armagedon vai acontecer que todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Quantos o traspassaram se refere aos judeus. Eles verão Jesus voltando no meio das nuvens com grande canglor de trombetas, de chofar. O chofar estará tocando rigidamente, e ele descerá dos céus, e
todo Israel será salvo, porque toda a nação de Israel vai se curvar e vai reconhecer: esse é Yeshua HaMashiach, esse é o nosso Messias, ele veio para nos salvar. E nesse tempo, aqui no meio do Armagedon, eles se renderão a Cristo e Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o anticristo e o falso profeta, e todos os exércitos do anticristo que estavam contra os judeus vão cair por terra, e as aves dos céus vão comer aqueles cadáveres. Esse é a grande ceia de Deus que fala em Apocalipse. Então ele vai desfazer todos os exércitos do anticristo aqui nesse vale do Armagedon, e ele vai então para Jerusalém, e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que vai se dividir em dois, e vai haver um grande terremoto naquele lugar, e vai haver um grande vale aberto naquele lugar, e ele vai estabelecer o reino do milênio. E o reino do milênio não será no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, será aqui em Israel, igreja. Jesus vai estabelecer o reino, vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém, e nós, glorificados, vamos reinar com ele durante 1000 anos. Então eu creio que esta palavra vai se cumprir. Levante a sua mão e diga: Maranata! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus!